aluna Ingrid dos Santos Rocha Moraes, matrícula 350-2844, aluna do curso de Teologia EAD da Unigran Rio, e o trabalho que eu vou apresentar é referente à terceira avaliação da disciplina de Laboratório de Práticas Teológicas e Doutrinárias. O trabalho dessa terceira avaliação é um complemento da segunda avaliação e eu vou abordar, tratarei hoje de uma aula sobre o tópico do trabalho anterior, que eu vou abordar sobre Davi e o gigante Golias, que hoje nós vamos ter por base o livro do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. O trabalho, a aula de hoje, ela vai versar sobre a grande batalha entre Davi e Golias, que aos olhos humanos, aos olhos naturais, não tinha como um jovem, um menino, vencer um gigante, um guerreiro, um menino inexperiente, um menino que ele não tinha experiências com armamento, com guerra, vencer um gigante que já era veterano aí nas guerras. Então, esse trabalho, essa aula, ela abordará essa diferença de estrutura física, mas, contudo, vamos tratar da questão, claro, espiritual, porque nós sabemos que Davi, ele não vence o gigante se não foi por meio da fé dele em Deus, porque se não fosse Deus para vencer por ele, Davi ele não venceria esse gigante que já era aí um veterano nas guerras. Então, o primeiro tópico da nossa aula vai ser Davi, um homem corajoso, Davi, ele era um menino escolhido por Deus, depois que Saul começou a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor, Deus vai e seleciona Davi, escolhe Davi para ser um novo rei de Israel. Só que até Davi tomar posse daquilo que Deus tinha para ele, do reinado que Deus tinha já preparado para ele, Davi ele vai passar por um processo. Davi ele vai sendo treinado por Deus, mesmo sem ele saber que ele estava sendo treinado. Ao longo da caminhada dele, Davi ele vai sendo treinado por Deus para alcançar a promessa, aquilo que Deus tinha para ele, que era ele se tornar um rei, o rei da nação de Israel, da nação escolhida por Deus. E Davi, ele tinha muitas qualidades. Entre elas, Davi ele era um homem corajoso. Apesar dele ser pequeno na estatura, ainda ser um jovem, um pastor de ovelhas, Davi ele era corajoso. Ele tinha ousadia, Ele fazia, quando ninguém estava vendo, Davi fazia. Davi ele defendia, o rebanho do pai dele, que ele pastoreava ali aquelas ovelhas, e quando sempre vinha o perigo, Davi ele estava sempre ali disposto a enfrentar o perigo, a guerrear, a defender as ovelhas do pai dele. E Deus, dos altos céus, ele estava olhando não para o exterior de Davi, porque se a gente olhar para o exterior de Davi, ele era o mais jovem, dentre os irmãos dele, Ele não tinha nenhum tipo de experiência com guerra, com armamento, mas Deus não estava olhando para Davi como pelo exterior, como o homem vê. Deus estava olhando o interior de Davi. Aquilo que ninguém estava vendo, Deus estava vendo. Deus estava olhando Davi. Então, nessa lição de hoje, nós vamos, como objetivo, nós vamos procurar compreender esse contexto histórico, bem como esse contexto espiritual da batalha ocorrida entre Davi e o gigante Golias, Davi, pequeno na sua estatura física, mas grande na sua fé e cheio da presença de Deus. Em contrapartida, do outro lado, a gente tem um gigante Golias, que era grande em estatura e vazio de Deus. E assim nós vamos refletir a confiança que devemos ter em Deus. Nós vamos fazer essa reflexão em meio aos problemas que nós estamos enfrentando, os problemas que surgem, que são os gigantes da nossa vida, que muitas das vezes surgem grandes problemas, grandes batalhas, que nós sozinhos nós não conseguiríamos vencer, mas se nós colocarmos a nossa fé em Deus, nós conseguiremos vencer esses obstáculos e derrubar esses gigantes que vêm surgindo na nossa vida, no nosso cotidiano, até a gente alcançar aí a promessa, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então vamos lá. Agora nós vamos comentar sobre o campo de batalha.
o campo de batalha que foi inserido ali, né, naquele contexto ali onde foi essa guerra, né? O cenário onde se travou a batalha entre Davi e Golias foi o Vale de Elá, que está situado ali no extremo ocidente das colinas da região da Judéia, que a referida localidade fica mais ou menos cerca de uns 23 quilômetros de Belém. É importante ressaltar que essa região era uma região muito importante, porque era uma rota de viagem, acesso às regiões ali de Judá, né? Que dava acesso a Judá, então era uma região onde passavam muitas pessoas, né? Muitos viajantes. E esse Vale de Elá, ele ficou conhecido, famoso, justamente por causa dessa grande batalha entre Davi e Golias, né? Davi, um jovem sem habilidade, e Golias, né? Um guerreiro habilidoso que, humanamente, olhando com os olhos naturais, daquela batalha já era vencedor. Com os olhos humanos, Golias já era vencedor e Davi já tinha perdido a batalha. Só que Deus não vê o homem como nós vemos, né? Então, o primeiro livro do profeta Samuel, ali no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 3, vai descrever esse cenário onde os filisteus, um povo que sempre desafiou Israel, sempre aterrorizou o rei Saul, né? Então, neste capítulo, vai relatar que os filisteus, eles acamparam ali naquela cidade de Socó e Azeca, né? Azeca, que ficava naquela região de Judá, enquanto Israel se organizava na batalha do vale do outro lado. Então, durante algum tempo, aproximadamente ali uns 40 dias, os filisteus ficaram de um lado e o povo de Deus, Israel, ficou do outro. E ali se travou uma batalha. E os filisteus apresentaram a Golias, que era um homem muito alto em estatura, que aterrorizava o povo de Deus, aterrorizava Saul, porque o Saul, ele sempre foi aterrorizado ali pelos filisteus. E ali, quando Golias se apresenta, que eles olham o tamanho do problema, eles pensaram, agora a gente não vence, porque o tamanho do problema era muito maior do que eles, né? A força de Golias era muito maior do que eles, porque Saul já estava ficando afastado de Deus. E quando a gente começa a se afastar do Senhor, a gente começa a ter medo, o medo começa a prevalecer. Porque quando nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus, nós temos força, nós temos fé, nós olhamos com os olhos da fé e não com os olhos natural. Saul, ele já estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, então Saul já estava se afastando do Senhor. Então, qualquer problema que surgisse para Saul, a proporção, o medo seria muito maior. E Saul estava tomando conta do medo. Saul era um rei covarde, ele não era um rei corajoso. E ali, naquele vale, iria, né, se travar uma batalha. E durante 40 dias ficou Israel de um lado e os filisteus do outro lado. Ali, um de frente para o outro e o vale no meio deles, esperando alguém se apresentar de Israel para combater o bom combate com Golias, que estava desafiando o povo de Deus. Então, agora vamos passar para o próximo tópico, o desafio de Israel e a covardia do rei Saul, como já havia falado, né? O confronto ali estava prestes a começar. Estava prestes a começar uma guerra por território, uma guerra por poder, né? Deus já havia dado aos israelitas as terras que antes havia prometido aos antepassados. Só que é importante ressaltar que os israelitas, eles não obedeceram a Deus de uma forma integral. Deus havia mandado expulsar, né? Eliminar com o povo da terra. E os israelitas não eliminaram todo o povo da terra que Deus havia prometido para eles. Então, por conta da desobediência, as consequências permaneceram. E os filisteus ficaram, o povo que ficaram ali naquelas terras, que outrora, nos antepassados, era para ter sido eliminado. Só que o povo de Deus, eles não eliminaram todo o povo das terras que Deus havia dado a eles. Então, isso aí é uma consequência. Então, devemos, como lição, devemos obedecer a Deus, as instruções, os mandamentos, para que possamos ir bem nesta vida e alcançar
a nossa salvação e viver bem a eternidade. O povo de Deus não cumpriu integralmente as instruções que Deus havia dado. E por causa disso, por causa da desobediência, vieram as consequências. Contudo, Deus é Deus de misericórdia e Ele poupa os filhos dele das situações difíceis. E aqui eu estou ressaltando justamente essa guerra que estava prestes a acontecer entre os israelitas e os filisteus, né? Nesse cenário de guerra que já estava posto ali em pauta, a gente consegue perceber e vislumbrar um rei Saul, um rei covarde. Um rei covarde por quê? Porque ele não se apresentou. Quando todos os guerreiros dele, porque ninguém teve coragem de se apresentar, mas ele como líder, ele deveria o quê? Ir à frente da batalha, tomar conta do rebanho. E Saul, ele não vai à frente da batalha. Saul, ele se acovarda. Ele não encara o problema. Ele não coloca Deus na frente e encara o problema de frente. Antes ele se esconde ali atrás do exército dele. Saul estava com medo, ele estava aterrorizado, até porque ele já estava deixando de lado o servir a Deus, o adorar a Deus. Ele já estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, já tinha se afastado de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente enfraquece a nossa vida, não só a nossa vida terrena, a nossa vida espiritual, a gente fica vazio. E longe de Deus a gente não tem paz, longe de Deus a gente tem medo, longe de Deus as coisas dão errado. E era isso que estava acontecendo com Saul. Então, como lição, diante dessa covardia de Saul, que ele era um líder, né? É bom a gente ressaltar que o bom pastor, o bom líder, ele dá a vida pelas ovelhas. Isso está escrito em João, capítulo 10, no versículo 11. O bom pastor defende as suas ovelhas, ele vai na frente da batalha. Saul, ele foi totalmente o oposto do que se esperava por um rei, por um líder. Nós não devemos ser como Saul, nós devemos confiar que existe um Deus que é poderoso para dar vitória e que o que parece ser impossível pelas nossas mãos é possível para Deus, porque a Bíblia vai dizer também, né, que tudo é possível ao que crê, que o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus do impossível. Então, assim, não existe a palavra impossível no vocabulário de Deus. É isso que nós temos que crer, que o impossível, por mais difícil que a situação seja, por mais aterrorizante que pareça ser o gigante, mas que Deus pode sim dar a vitória, porque Ele já é vitorioso. E nós, a Bíblia vai dizer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, seguindo aí esse contexto, vale eu ressaltar aqui agora as qualidades de Saul. Eu já falei que Saul, ele era um homem covarde, né? Ele não foi um bom líder. Ele tinha qualidades físicas. Ele era, lá no capítulo 9 do primeiro livro do profeta Samuel, ali vai descrever Saul. Ele era um homem belo, um homem alto, né? Aparentemente, se nós fôssemos olhar para Saul, nós veríamos nele um rei pelo exterior, só que pelo interior faltava muita coisa ainda para ele chegar a verdadeiramente ser um líder, o cabeça de um povo, de uma nação. Mas Deus coloca unge Saul como rei porque o povo quis um rei, né? Porque antes, né, na época ali dos juízes, nós não tínhamos os reis, né? Mas o povo quis se igualar às demais nações e pediu um rei, queria ser liderado por rei, apesar de Samuel ter alertado ao povo que ia ter consequência instituir uma monarquia, instituir um reinado. O povo, mesmo assim, o povo quis um rei. E Deus deu, mesmo explicando, alertando das consequências, o povo quis o rei. Deus unge a Saul. A princípio, Saul, ele até fazia as coisas ali no querer de Deus, mas depois o reinado sobe a cabeça. Saul, ele começa a se afastar de uma tal forma que começa a fazer tudo errado. E Deus sabia que Saul, ele era covarde. Deus sabia. Ele tinha o exterior de um rei, mas ele não tinha a coragem de um líder. O
o cabeça, ele não tinha. Então, quando Saul ele começa a fazer tudo errado, Deus institui um novo rei. E Deus vê esse novo rei no jovem Davi, que apesar de não ter o porte de Saul, a altura de Saul, a estatura de Saul, ele foi selecionado por Deus porque ele tinha uma coragem, ele verdadeiramente era um pastor. Quando ninguém estava vendo, ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele defendia as ovelhas do pai dele, aquele rebanho. E Deus, esses detalhes que o homem não vê, Deus estava vendo. Então, os detalhes da nossa vida que o homem não vê, nós não precisamos nos preocupar, porque desses detalhes Deus está cuidando e Ele está vendo cada detalhe da nossa vida. Cada situação, o que a gente faz, que ninguém está vendo, Deus está lá e está vendo. Porque se formos nos mais altos céus, Deus está lá, na profundeza do mar, Deus está lá. Então, Deus, Ele está olhando todas as nossas condutas, sejam elas boas ou más. Ele está colhendo. Tanto é que colheu de Davi e separou um lugar de destaque, um lugar de uma alta posição, um lugar de rei. Deus preparou para Davi. O exterior de Davi poderia não condizer com aquilo que Deus tinha para ele, aos olhos humanos, mas Deus, Ele sabe o nosso interior. Então, apesar de todas as qualificações de Saul, o tamanho da sua aparência externa, né, não estava condizendo ali com a sua coragem, a forma dele enfrentar os perigos iminentes, né? Enfim, Saul, ele naquele momento, ele já tinha se afastado de Deus. Saul, ele não era um rei, um líder que se esperava, que o povo esperava, né? E por isso Deus, Ele vai selecionar, porque quando a gente não faz aquilo da forma como Deus quer que a gente faça, Deus, Ele seleciona outro e coloca no nosso lugar. Me fez lembrar aqui também da rainha Vasti, no livro de Esther, quando ela não entra à presença do rei, que ela desobedece. Deus seleciona outra pessoa melhor do que ela. Isso o rei fala, né? Que vai selecionar, vai colocar alguém melhor do que ela no lugar dela. E foi quando colocou Esther. Então, quando a gente não obedece, que a gente não cumpre o mandamento do Senhor, Deus, Ele nos tira do lugar que muitas das vezes Ele colocou e coloca outro melhor, né? Foi assim também com Esther. Então, lição para esse capítulo: nós não devemos olhar para a aparência e nem para o poder que o homem exerce na terra, pois quem define a vitória é Deus, o qual não vê o homem como o homem vê, o qual sonda os corações e mente, conforme está fundamentado ali no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, que Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele vê o que nós estamos pensando, Ele sabe. Não tem como nós escondermos pensamentos, não tem como nós escondermos atitudes, não tem como nós nos escondermos do Senhor, porque lá Ele estará. Então vamos passar para o próximo tópico, que é a chegada do jovem Davi no campo de batalha. Então o cenário já estava posto, já estava armado. Do lado dos filisteus, um gigante aterrorizando todo mundo, chamado Golias de Gate, que ele era tão alto que ele media aproximadamente aí, quase 3 metros de altura, era mais ou menos 2,97 metros. Um homem pesado que desafiava o povo de Deus, desafiava Deus, mas não tem quem desafie Deus que sai ileso dessa história. Então ele desafiava, ele queria enfrentar, porque para ele, para Golias, não só para Golias, tanto para o povo filisteu como o povo de Israel, Golias, o povo filisteu já era vencedor. Se fosse olhar pela estatura do homem, que aos olhos do homem, o povo já tinha perdido, o povo de Israel já tinha perdido a batalha. Então o exército de Israel estava reunido naquele vale de um lado e os filisteus do outro lado, numa grande tensão ali entre eles, porque não havia entre Israel quem se habilitasse para guerrear contra aquele guerreiro do povo filisteu. E com isso os dias foram se passando, até que já tinha passado aí uns 40 dias. O exército de Israel naquela tensão, todo mundo naquela tensão,
para ver quem iria enfrentar o gigante. Então, é nesse cenário aí de terror, de horror, que vem surgindo Davi. Davi, o pai dele manda ele lá no campo de batalha para levar ali a comida para os irmãos, para ver como é que estava a situação. E quando Davi chega, aquele jovenzinho, novo, né, mas cheio da presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz a diferença. Então, Davi estava ali, chegando naquele local, sem medo, porque Davi, ele não sabia, mas ele já era um guerreiro do Senhor. Davi, ele, como já tinha dito, ele era um pastor de ovelhas, ele não tinha habilidades com guerra. Davi, ele era um pastorzinho, tomava conta das ovelhas do pai dele. Mas, lá no oculto, Davi defendia as ovelhas do pai. Davi guerreou contra um urso, Davi guerreou contra um leão e venceu a batalha, defendeu a ovelha, ninguém morreu, ninguém pereceu, porque Davi estava ali tomando conta. Davi chega no campo de batalha. Davi olha a situação. Davi, ele tinha 3 irmãos mais velhos que faziam parte do exército: Eliabe, Abinadab e Samar. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 13. E quando o mais velho, o primogênito, Eliabe, ele vê Davi ali no campo de batalha, ele não gosta. Ele acha assim que foi uma afronta. O que Davi veio fazer aqui? Veio olhar. Que ele não gostou que Davi ele estava ali naquele campo de batalha. Ele ficou enfurecido. Só que, apesar de ter sido Jessé quem envia Davi até aquele campo de batalha, na realidade foi tudo um propósito do Senhor. Foi Deus conduzindo Davi até o campo de batalha. E ali Davi, ele chega naquele campo de batalha e ele escuta aquelas afrontas do gigante, afrontar o Deus de Israel. Como assim vai afrontar o Deus de Israel? E o rei Saul já tinha prometido que quem vencesse, guerreasse, que fosse vencedor, ele ia dar riquezas e ainda a mão da filha dele em casamento. Davi pergunta, qual vai ser a recompensa do rei? Ah, vai dar a filha em casamento, vai encher de riquezas. Davi se habilita para ir para essa batalha, mas não por conta das recompensas do rei. Isso só foi um detalhe, uma vírgula. Na realidade, Davi, ele se habilita justamente por causa da afronta que Golias estava fazendo contra o Deus dele, contra o Deus de Israel. E Davi e aqueles homens do exército fazem Davi chegar até o rei. E quando Davi chega até o rei, Davi, ele vai conversar com o rei e ele se apresenta ao rei. E isso já faz parte do nosso próximo tópico, que é a coragem vem da fé. Davi, ele se apresenta ao rei e fala, olha, eu posso. Quando o rei olha, o rei, não, você não pode. Já viu o seu tamanho? Eu estou aqui conjecturando. Já viu o seu tamanho? Você é jovem, ele é um guerreiro forte. Quantas batalhas Golias já venceu? Aí Davi fala para o rei, não, mas eu já venci um urso, eu já venci, já lutei contra o leão, Deus me deu a vitória, porque foi Deus, porque Davi sabia quem é que colocava, quem é que dava vitória a ele, quem ia na frente das batalhas. Davi, a todo momento, ele deu a honra ao Senhor. Ele não dava honra a ele como homem, porque ele sabia, ele reconhecia. Era Davi reconhecendo que ele sem Deus é nada. É Davi reconhecendo que ele sem Deus, ele não pode. Então, Davi, ele vai e ele se apresenta e ele reconhece que ele não podia fazer, mas que o Deus dos céus, que havia dado livramento a ele contra o leão e contra o urso, poderia também dar livramento a Israel contra esse gigante. Como não tinha mais ninguém para se habilitar, isso está escrito lá, se você ler o capítulo 1, livro de Samuel, capítulo 17, ali a partir do versículo 32, onde Davi se apresenta, Davi, ele vai, e o rei Saul não tinha mais quem colocasse na frente dessa batalha. O que ele faz? Tá bom, então manda trazer a armadura, vista o menino da armadura, só que a armadura era tão pesada que Davi não conseguia nem andar com aquela armadura. Davi pede para tirar, não tem como nem andar, eu não vou com a armadura. A armadura de Davi verdadeiramente era Deus. Tem horas que é tão difícil as situações que a gente passa, situações tão complexas, que somente o Senhor para dar livramento.
Tem situações que é somente Deus para fazer e mais ninguém. E essa situação de Davi e Golias era uma situação que ou Deus fazia, porque não tinha saída, não tinha recurso para o povo de Deus. O gigante era muito forte. O gigante, ele era muito poderoso, mas não mais poderoso do que aquele que o criou, que é Deus. Então, nesse capítulo, retirando aqui uma lição pra gente. Ao matar o urso e o leão, Deus havia dado vitória a Davi. Deus mostra, né, através dessas atitudes, e usa Davi para falar com Saul, que é através dele que a vitória vem. Davi reconhece que é através de Deus que vem a vitória dele. É ele dizendo para Saul: eu não posso, mas Deus pode. A gente tem que reconhecer, nós temos que reconhecer que a gente não pode, mas Deus pode. Que é muito pra gente, mas para Deus não é. Que o problema é grande pra gente, mas para Deus o problema não é nada. É difícil pra gente, mas para Deus não tem dificuldade. A gente olha às vezes uma situação, um exemplo, às vezes é até uma prova que a gente está para fazer, algo que, uma prova de concurso, vamos dizer assim. É difícil para mim, é impossível para mim, mas e o Deus dos altos céus? Que basta apenas uma palavra, ele muda todo o contexto, muda toda a vida de uma pessoa. Porque Deus é o Deus que pega um escravo e torna ele governador de uma nação, como ele fez com José. Basta apenas uma palavra, ele curou aquele servo daquele centurião. Então, assim, para Deus não há impossível. A gente tem que acreditar, colocar a nossa fé em ação. E foi o que Davi estava fazendo. Ele estava colocando a fé dele em Deus. Então, após Davi explicar para Saul: olha, eu matei o urso, eu matei o leão na força do Senhor, Saul aceita Davi como guerreiro, e Davi vai, retira aquelas armaduras que Saul tinha mandado trazer, retira toda aquela armadura, e Davi vai para o campo. Antes de ir para o campo de batalha, Davi vai para um riacho, e ele pega 5 pedras e um alforje, né, uma espécie de um estilingue, e ele vai para o campo de batalha. Pensa, como que uma pessoa vai vencer um guerreiro armado até os dentes, com espada, com escudo, com 5 pedras? Pois é, foi uma daquelas pedras que Davi lança no gigante e que derruba o gigante. Mas a força daquela pedra não era a força do braço de Davi, era a força do Senhor. Tem muita coisa que, se nós formos na força do nosso braço, a gente não consegue, a gente não vai vencer. E tem hora que Deus deixa, quando a gente vai muito na força só do nosso braço. Mas quando a gente reconhece que a gente não pode, mas que Deus pode, ele faz. Foi o que aconteceu. Davi, a todo momento, ele reconhecia a grandeza de Deus, que ele não podia, mas que Deus podia. Então Davi, ele vai, e Davi, ele lança a pedra e acerta o gigante. E o gigante cai no chão. O gigante cai no chão por causa da força do Senhor, não foi por causa da força de Davi. E Davi, imediatamente, Davi vai até o gigante e corta, decepa a cabeça daquele gigante, mostrando para todo mundo. Porque a preocupação de Davi era mostrar para o povo que Deus podia fazer, que era ele que ia dar a vitória, a grandeza de Deus. Porque Golias, ele estava afrontando o Deus dos céus. Golias, ele afrontou. Ninguém afronta Deus e sai ileso da história. Ele saiu decapitado, morto. Os filisteus perderam, o melhor guerreiro deles agora está no chão, morto. É assim que Deus faz. Quando a gente pensa que é muita coisa, Deus abate. Porque Deus, ele não aceita, ele não gosta do soberbo. Deus abate um que é soberbo. Deus abate Golias e dá vitória ao povo dele. Para esse capítulo, a gente retira a seguinte lição: que Deus capacita os improváveis. Porque nesse caso, entre Davi e Golias, Davi era um menino, Davi era o menor entre seus irmãos. Davi não era do exército, Davi não era habilidoso com as armas, só que ele tinha um Deus que guerreava por ele.
Davi, ele tinha um Deus que ia na frente das batalhas por ele. E ele reconhecia essa grandeza do Senhor. Então, Deus, ele não vê o homem como o homem vê. Ele vê o coração. É certo que o verdadeiro poder não está na aparência do homem, a posição que o homem ocupa na terra. Porque se o homem ocupa uma alta posição na terra, um alto cargo na terra, é porque Deus colocou ele lá, Deus permitiu que ele chegasse lá. Então, não é pelo poder que o homem ocupa, que o homem exerce, e sim pela fé que nós depositamos em Deus. Davi, ao longo da sua caminhada, até ele chegar a ser rei, Davi foi provado de diversas formas. Davi, diversas provações Davi passou. Mas essas provações eram Deus treinando Davi para as grandes batalhas que ele enfrentaria. Para as grandes batalhas que ele, ao longo dos anos, ele teria que enfrentar. Até ele chegar à posição de rei, a posição que Deus queria para a vida dele, que Deus queria, onde Deus queria colocar. Porque o projeto que Deus tem para as nossas vidas, né, a promessa que Deus nos faz de alcançarmos determinada vitória, essa promessa, ao longo da nossa caminhada, nós passamos por diversas provações, dificuldades, que em muitos casos, a gente às vezes até nos desesperamos. Mas nós temos que fazer como Davi, confiar mais no Senhor. Por quê? Porque essas dificuldades são os treinamentos do Senhor para que nós possamos chegar no lugar que Ele tem determinado. E no caso de Davi, era ser rei. Talvez no nosso caso não é chegar a uma monarquia, sermos reis, mas é algo que Deus quer fazer. É um projeto que Deus quer nos dar, quer estabelecer. E que se não fosse os treinamentos, talvez nós não estaríamos, né, habilitados para ocupar o lugar que Deus tem para as nossas vidas. E Deus, ele vai nos capacitando. E ele nos capacita muitas das vezes como? No meio das provações, das dificuldades, mas no meio de todas essas provações, aquele que anda com Deus, é certo que Deus vai estar lá, no meio do vale, no meio da fornalha, no meio da cova, dando livramento e dando a vitória. E certamente vamos sair mais fortes do que quando fomos lançados nesses vales aí da vida. Então nós não devemos olhar para o tamanho do nosso problema, né? Quantos são os gigantes da nossa vida? Quantos problemas surgem na nossa vida? São muitos, são inúmeros. E tem gigante que a gente olha assim, Jesus, vai ser difícil derrubar. Mas nós sabemos que na força do Senhor não há gigante que permaneça de pé. Então nós temos que estarmos constantes no caminho do Senhor, crendo pela fé em Deus, que a vitória já está garantida no Senhor. Então a lição de hoje é que nós não devemos olhar para a aparência do homem, nós não devemos nos acovardar diante das dificuldades, dos gigantes que surgem na nossa vida. Devemos olhar para o Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. E aqui eu finalizo a aula de hoje, entre Davi e Golias, uma grande lição, né? Essa passagem, ela traz para nós uma grande lição de vida, essa passagem traz, e que nós possamos compreender, entender que a nossa vitória, ela vem do Senhor.